Sacrifício igual sucesso. O melhor conselho de Dan Pena. É muito difícil ser uma pessoa de alto desempenho. Em uma pesquisa, o Instituto Gallup detectou em todo o planeta 87,6% de pessoas que estão infelizes. Por que elas estão infelizes? Porque elas não têm o que imaginam merecer. Mas o mais importante não é o que você merece na vida, e sim o que você ganha na vida. Eu vim de um passado complicado. Meu pai me bateu muito, eu tive muitos problemas, mas eu encontrei uma maneira de mudar essa realidade. A maioria das pessoas desiste muito facilmente, e o segredo está em: você tem que querer mais do que o ar que você respira. E você pode fazer isso, se você quiser o suficiente. Então preste muita atenção. A parte operacional disso é você querer mais do que o suficiente. Todo mundo por aqui já passou por 1 milhão de cursos, seminários, mas eu tenho certeza que ninguém nunca quis tanto quanto eu. Ninguém estava com tanta fome. Quantos de vocês podem dizer que estão falando sério? Quantos de vocês podem realmente dizer: eu estou tentando ser tudo o que quero ser? Todos nós sabemos qual é a resposta real, não é? Você não é. E então, se você quer ser tudo o que você pode ser, você tem que ser uma pessoa de alto desempenho. Eu conheci Steve Jobs, eu conheço Elon Musk, eu conheço Warren Buffett. E eles são todos um sucesso. Por quê? Porque não medem esforços para conseguirem o que querem. Todos eles têm uma coisa em comum: são perseverantes. Eles são duros consigo mesmos. Que tipo de sacrifícios você está disposto a fazer para ser super bem-sucedido? 60 horas por semana? Isso ninguém está disposto a fazer. Trabalhe 60 horas por semana para ter sucesso. Mas o que vemos é que ninguém quer perder um feriado. Se você reservou um feriado e algo importante aconteceu nos negócios, e você diz à sua família para ir de férias sem você, então sim, agora você disse um sim bem alto para o alto desempenho. As pessoas de alto desempenho têm uma única coisa em comum: elas estão famintas por uma vida melhor, famintas por mudanças. Entendeu? É disso que você precisa. Você tem que ter fome. Você precisa sentir a dor do crescimento, porque crescer dói. Sem dor e sem ganho, você não está disposto a fazer nenhum sacrifício para ter alto desempenho. Eu ainda trabalho de 50 a 60 horas por semana e não tenho que trabalhar mais. Há 35 anos sigo essa rotina. Eu não estou sugerindo isso para todos, só estou lhes contando como é que eu vivo. Embora nos primeiros 10 anos de minha carreira eu dormisse no sofá que eu tinha, eu não tinha um apartamento. Bill Gates dormia no escritório, Steve Jobs idem. Eu tenho uma lista imensa dessa e eu posso continuar. Agora, esses caras são mega ricos, super bem-sucedidos. Vou repetir. Eu dormia no sofá do meu escritório, mas nem todo mundo está disposto a fazer esse sacrifício. E não é a única coisa. Mesmo que você não durma no seu escritório, se você quer mandar seus filhos para uma escola melhor, se você quer poder acariciar o cabelo de sua mãe quando ela estiver demente, se você quer isso tudo, é preciso ter dinheiro. Andrew Carnegie, sem dúvida o mais rico e mais bem-sucedido empresário de todos os tempos, disse: a melhor coisa que pode acontecer a uma criança é ela nascer na pobreza. E eu concordo. Assim não haverá falta de autoestima, falta de autopreocupação, pois é preciso lutar para alcançar o que se quer. Todos nós, quando jovens, achamos que ao acertarmos um alvo, tivemos sorte. Mas quando se faz isso tantas vezes, já não é mais sorte. Eu poderia ter tido sorte na primeira vez, mas eu não tive sorte na 15ª, na 20ª, na 100ª. E eu sei disso. Tudo bem.
Mas talvez eu tenha tido sorte na primeira vez. Eu era praticamente um garoto perdido. Tive muitos problemas, fui preso 4 ou 5 vezes, jogado na cadeia. Minha vida mudou quando eu me voluntariei para o recrutamento em 1966, no auge da Guerra do Vietnã. E isso mudou minha vida, porque foi a primeira ação real de alto desempenho em que eu poderia me comparar com outras pessoas. Saibam, das 500 maiores fortunas, você descobre que 2/3 têm uma coisa em comum, é a formação militar. E dentre esses 2/3, há 2/3 com formação em artes marciais. O que você aprende com as artes marciais? Usar o cérebro, aprende a ter foco e disciplina. Aí está o segredo. Tem muita gente que faz muito dinheiro e os outros pensam assim: foi por acidente que deu certo. Eu acabo de ter um dos meus superstars fazendo 100 milhões de dólares na última semana. Mas me diga se você sabe, porque talvez eu não tenha certeza. Será que foi por sorte? Eu acredito em Thomas Edison, mas eu não teria feito 10 mil vezes, ok? Eu teria contratado um engenheiro do MIT. Mas, podem crer, eu tentei muitas coisas que ninguém falhou até chegar aos meus primeiros 100 milhões de dólares. Eu posso escrever um livro sobre fracassos, pela enormidade de coisas diferentes que tentei e falhei. Porque o fracasso nada mais é do que testar. Em uma das razões pelas quais eu tenho tido sucesso em gerar esse patrimônio e valor, meus filhos, e eu chamo todos vocês de crianças porque eu os convenci de que está tudo bem em cometer um erro. Eu sei que seus pais lhes disseram que você pode ser o que quiser, mas com condições tipo, você não pode isso, você não pode aquilo e assim por diante. Eu penso que você pode tudo que lhe desperte paixão. A paixão elimina a maior parte da porcaria imposta, porque as pessoas, em sua maioria, não seguem os seus sonhos. Eu ainda sonho, e eu sonho colorido. Eu digo minhas afirmações e metas todas as noites antes de dormir. Realmente é muito difícil ser uma pessoa de alto desempenho. Mergulhando um pouco mais em minha história. Em minha adolescência, eu era o típico mexicano. Meu pai era policial e minha mãe dona de casa. Minha mãe veio para os Estados Unidos em 1924 como imigrante ilegal. Ela atravessou o Rio Grande. Nós moramos no centro de Los Angeles, o que facilitava para meu pai chegar ao trabalho. Eu me metia em muitos problemas. Fiz coisas horríveis enquanto garoto, até ser expulso da escola. Então nos mudamos para São Francisco. Minha mãe acreditava que lá eu me daria bem, pois ela pensava que o ambiente da escola anterior não era bom para mim, e por isso agora tudo seria melhor. Na realidade, ela nem suspeitava que o problema era eu. Em São Francisco, continuei me metendo em confusões. Fui preso umas 5 vezes, até que me ofereci para o recrutamento em 1966. O exército me transformou em um homem. Eu me tornei oficial do exército. O resto é realmente a história. Foi a primeira coisa de alto desempenho que eu já fiz, pois até então eu não entendia nada, além de ter um pai de corpo atlético, no modelo super-herói. Sabe, aquele macho alfa? Ele era minha referência. Eu, no ensino médio, mal conseguia andar e mascar chiclete ao mesmo tempo, de tão descoordenado que eu era. Então eu descontava minha agressividade nas pessoas. Briguei muito nesse tempo e eu podia, sempre fui muito grande desde criança. Veja, eu não pretendia sair das Forças Armadas, eu queria seguir carreira, eu me dava bem por lá. Até o dia em que ouvi de um general 2 estrelas as palavras mágicas. Ele me disse: Dan, um jovem como você poderia ficar muito rico no mundo civil. Eu juro que uma lâmpada se acendeu em minha cabeça. Eu nunca havia pensado em Rick Denny Penha nessa mesma frase. E eu me candidatei para sair do exército.
Então fui de um oficial regular para fora do exército. Voltei para a escola e fiz em 2 anos e meio o equivalente a 4 anos, porque era tudo muito fácil. Eu não tinha consciência do quão brilhante eu era até entrar para o exército. Porque na escola em Los Angeles eles me colocavam em um canto com o boné de burro ou me colocavam no armário e por lá me mantinham até a minha mãe ou minha avó irem me buscar. A primeira coisa que eu fiz foi procurar anomalias no processo de licitação federal para produtos federais, pois apenas 60% de refinarias nos Estados Unidos estavam sendo usadas e havia escassez de combustível para a Força Aérea dos Estados Unidos. Então, eu simplesmente liguei os pontos entre 2 e 2 e dei lances em contratos federais. No primeiro ano de negócios, fiz 50.540.000 dólares como empregado. Com esse dinheiro em mãos, eu saí e vi parceiros perfurando petróleo e gás. Então, comprei uma opção em propriedades de petróleo e gás por pouco mais de 6 mil dólares e a transformei em 160 milhões de dólares em 99 dias. A partir daí tive sucesso e a tornei pública. Ela cresceu até os 500 milhões de dólares e então os acionistas me tiraram e me jogaram fora com muito dinheiro. E eu não chorei, não senti pena de mim. Simplesmente decidi que queria fazer outra coisa, porque eu já era muito rico. Tentei ensinar na universidade por 1 ano. Achei insatisfatório. Um sistema criado há 7 décadas, onde você aprende que, ao se aposentar, pode morar em uma modesta casa com 2 cães e 4 netos, e o seu filho, aos 45 anos, ainda estará pagando a dívida da faculdade. Isso tudo é um monte de porcaria. No fundo da sua alma, você sabe que não existe esquema de enriquecimento rápido que seja legal. A geração milênio acha que pode mudar 1 bilhão de vidas da noite para o dia, o que não é verdade. Também os que têm um negócio que está indo mal não querem fechar pensando no que os outros vão dizer. Ah, se você soubesse o quão libertador é não ter medo do que os outros vão dizer. Você deve agir como se não tivesse limites para as suas habilidades. Você deve correr riscos. Em meus seminários e orientações gratuitas, eu os obrigo a saírem da zona de conforto. E em seguida a riqueza vem, pois essa mudança de realidade os torna responsáveis pelos seus resultados. A máxima é: conheça a si mesmo. Você é a única pessoa a quem deve prestar contas. O meu julgamento errado era de que crescemos não nos responsabilizando o suficiente, mas a verdade é que não aprendemos a ser responsáveis. Nesse caso, me é mais fácil ensinar aos de 20 e eles se saem melhor do que os de 40 anos. Os de 40 têm mais bagagem, todavia mais hábitos, mais crenças. É mais difícil se livrar dessa bagagem. A verdade é que, em minha opinião, a maioria das pessoas não quer ser bem-sucedida se, para isso, for necessário algum sacrifício. Você tem que ter uma autoestima extremamente alta para ser alguém de alto desempenho. Só assim será um melhor marido, um melhor pai, um melhor filho, um melhor cidadão. Crianças, acreditem em mim. O sucesso deixa pistas. Já citei vários nomes aqui. Como você constrói uma autoestima? Peraí, já te respondo. Cerque-se de outras pessoas que tenham altíssima autoestima. Em síntese, mostre-me seus amigos e eu lhe mostrarei o seu futuro. Ser uma pessoa de alto desempenho é um trabalho de tempo integral. Eu sou assim desde quando acordo, de manhã.
do escovar dos dentes até a hora de dormir. E olhem, o meu maior conselho eu já dei. Faça. F-A-C-A. Medos são falsas expectativas parecendo reais. Levamos muito tempo procrastinando. Estamos preocupados com o que os outros vão pensar. Estamos tentando nos encaixar. E eu vou repetir a mesma ladainha para terminar a nossa conversa agora. Se você está aonde não gostaria de estar, é porque você simplesmente não fez o que deveria ser feito.